Tudo bem? Boa noite a todos mais uma vez. Nós estamos online a partir de agora no YouTube. No link também para acessar nossas aulas, nossos encontros está no Facebook, Alvorada Nova, Fraternidade Espírita Alvorada Nova. Sejam todos bem-vindos. Para quem quiser estudar, conhecer um pouco mais da doutrina, para entender melhor as coisas, né? Como as coisas funcionam. Conhecimento não ocupa espaço. Então, todos são bem-vindos a ouvir essa aula, a fazer perguntas, desde que nós mantenhamos o respeito recíproco uns com os outros, né? Tudo bem? Edna, você pode fazer o preparo para nós? Por favor? Sim. Obrigada. Já? Agora. Então, nós nos dirigimos ao nosso Pai, Criador do Universo, agradecendo a Ele por mais uma vez estarmos aqui, termos escolhido estar aqui. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus e recebemos todos os nossos amigos que estão conosco neste momento, com muita alegria. O nosso anjo guardião que está conosco também. E mais uma vez a gente agradece, porque a gente está se iluminando para estarmos nesta aula de hoje. Pedimos humildemente ao nosso Pai que nos ajude para que a gente possa compreender, para que a gente possa encontrar todas as respostas, que porventura a gente ainda tenha dúvidas, que tudo seja sanado. E com muito carinho, com muito amor, nós vamos dizer agora ao nosso Pai a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair, Pai, em tentação e livra-nos sempre de cometermos o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Edna. Nós estamos ainda no capítulo que fala sobre as obsessões, né? Da obsessão, capítulo 23. Nós vamos falar a partir do item 252 hoje, correto? Confere, né? Continuando a falar, o último item falava sobre a subjugação corporal, né? Mental e também corporal, um dos 3 níveis de obsessão. Eu vou ler um pedaço desse 252, depois eu passo para vocês. As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Aqui vai um exemplo notável que pode servir para a instrução de todos. Havia umas irmãs que se encontravam desde alguns anos vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas roupas eram incessantemente espalhadas por todos os cantos da casa e até pelos telhados, cortadas, rasgadas e crivadas de buracos, por mais cuidado que tivessem em guardá-las à chave. Essas senhoras, vivendo numa pequena localidade de província, nunca tinham ouvido falar de espiritismo. A primeira ideia que lhes veio foi, naturalmente, a de que estavam às voltas com brincalhões de mau gosto. Porém, a persistência e as precauções que tomavam lhes tiraram essa ideia. Só muito tempo depois, por algumas indicações, acharam que deviam procurar-nos para saberem a causa de tais depredações e lhes darem remédio, se fosse possível. Sobre a causa não havia dúvida, o remédio era mais difícil. O espírito que se manifestava por semelhantes atos era evidentemente malfazejo. Evocado, mostrou-se de grande perversidade e
acessível a qualquer sentimento bom. A prece, no entanto, pareceu exercer sobre ele uma influência boa. Mas, após algum tempo de interrupção, recomeçaram as depredações. Eis o conselho que, a propósito, nos deu um espírito superior. O que as senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos espíritos, seus protetores, que não as abandonem. Nenhum conselho melhor lhes posso dar do que o que dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências para se confessarem a si mesmas e verificarem se sempre praticaram o amor do próximo e a caridade. Não falo da caridade que consiste em dar, distribuir, mas da caridade da língua. Pois, infelizmente, elas não sabem conter as suas e não demonstram por atos de piedade o desejo que têm de se livrarem daquele que as atormenta. Gostam muito de falar mal do próximo e o espírito que as obsidia toma sua desforra, portanto, em vida. Toma sua desforra, porquanto, em vida, foi para elas um burro de carga. Pesquisem na memória e logo descobrirão quem ele é. Entretanto, se conseguirem melhorar-se, seus anjos guardiões se aproximarão e a simples presença deles bastará para afastar o mau espírito, que não se agarrou a uma delas em particular, senão porque o seu anjo guardião teve que se afastar, por efeito de atos repreensíveis ou maus pensamentos. O que precisam é fazer preces fervorosas pelos que sofrem e, principalmente, praticar as virtudes impostas por Deus a cada um de acordo com a sua condição. Como ponderássemos que essas palavras pareciam tanto severas e que talvez fosse conveniente adoçá-las para serem transmitidas, o Espírito acrescentou: devo dizer o que digo e como digo, porque as pessoas de quem se trata têm o hábito de supor que nenhum mal fazem com a língua, quando o fazem muitíssimo. Por isso preciso é ferir-lhes o espírito, de maneira que lhes sirva de advertência séria. Ressalta do que fica dito um ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais dão entrada à ação dos espíritos obsessores e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. Sem dúvida, os bons espíritos têm mais poder do que os maus, e a vontade deles basta para afastar estes últimos. Eles, porém, só assistem os que se secundam pelos esforços que fazem para melhorar-se, sem o que se afastam e deixam o campo livre aos maus, que se tornam assim, em certos casos, instrumentos de punição, visto que os bons permitem que hajam para esse fim. Interessante perceber aqui uma coisa. Muitas vezes nós nos deparamos na casa espírita, né, com pessoas que procuram tratamento, fazem entrevistas, fazem tratamento 1, fazem tratamento 2, fazem tratamento 3, né? Dão uma melhorada por um certo tempo, daí desaparecem, somem da casa espírita, deixam de frequentar. Às vezes estão fazendo isso, abandonam a escola, né? Deixam de mão, depois voltam novamente em outros tempos ruins de novo. É a mesma coisa, aqui a gente está falando de obsessão, né? Mas a gente pode dizer para uma série de outros tratamentos que as pessoas fazem, espirituais, né? Ou seja, não adianta fazermos preces, orações, tratamentos espirituais se nós não nos propusermos a refletir voltados para dentro de nós, né? Quem eu sou, o que eu estou fazendo, qual é o meu propósito aqui, os meus valores estão corretos. Essas reflexões precisam acontecer. Um mecanismo facilitador para essas reflexões é a escola de aprendiz do Evangelho, né? É
evangelização da pessoa, ou até a autoevangelização, procurando ler a doutrina espírita, procurando, tipo assim, nós estamos numa época agora que nós estamos sem turma de escola, né? Mas nós podemos fazer a nossa autoevangelização, conhecer a doutrina espírita, a mensagem da Boa Nova, procurar praticar, né? Conhecer o que Jesus, a mensagem que Jesus veio trazer, né? Que senão não adianta nada. A nossa vida já é feita de ciclos, de ondas, né? Altos e baixos. Uma hora tá tudo bem, depois cai, fica ruim, depois melhora. Além disso, nós temos os nossos cobradores da espiritualidade, que vêm nos cobrar ou coisas do passado, ou se achegam de nós, afinizados pelas nossas vibrações, em função dos nossos pensamentos e dos sentimentos. Então, não existe, como ele falou no item anterior, né? Não tem método nenhum, não tem uma regra geral. O único conselho é se transforme, se evangelize, né? Torne-se uma pessoa melhor. Isso vai te ajudar a ser mais forte e a se proteger das influências tanto do meio que nós estamos, como espirituais, o meio espiritual. Certo? Perguntas? Edna, você lê para nós o 253? Por favor. Sim. É preciso, além disso, se guardar de atribuir à ação direta dos espíritos todos os dissabores que podem acontecer. Muitas vezes, eles são a consequência da negligência ou da imprevidência. Um fazendeiro nos escreveu que havia 12 anos toda espécie de infelicidade lhe atingia em relação aos seus animais. Ora eram suas vacas que morriam ou não davam mais leite. Ora eram seus cavalos, seus carneiros e seus porcos. Fez muitas novenas que não remediaram o mal, assim como as missas que fez rezar e os exorcismos que fez praticar. Então, segundo a crença dos camponeses, persuadiu-se de que fora lançado um feitiço sobre seus animais, acreditando-nos, sem dúvida, um poder conjurador maior do que o do padre da sua cidade. Pediu nosso parecer. Eis a resposta que obtivemos. A mortalidade ou a doença dos animais desse homem provém do fato de suas estrebarias estarem infectadas e de ele não fazer nada para as reparar, pois isso custa dinheiro. Olha que absurdo. Né? Quer dizer, ele fez um monte de... Gente, eu já conheci gente assim, tá? É muito estranho, né? Ele não dá vacina nos animais, não mantém o curral limpo, não cuida dos bichos, eles ficam doentes e morrem e ele pede para fazer exorcismo. Fala sério. Tudo lá do lado. Né? É que nem a pessoa, né, Edna, só te interrompendo, Fica aqui controlando. pedindo desculpa, que, Se alguém meu perguntar animalzinho alguma tá coisa aqui, você doente, manda vai morrer. Por que ele tá doente? Ele pegou sinomose. Pegou erquiliquiose. Mas você vacina seu animal uma vez por ano? Eu não dou vacina, custa caro, não tenho dinheiro para botar em vacina. E você ama seu animal? Nossa, eu amo muito, é um filho para mim. Falei, ama nada. Senão você vacinava ele, eu ficava doente. Ai, meu Deus, e ela ama, né? E ama, e diz que ama. Você quer continuar a ler? Posso? Depois eu te interrompo uma hora para os outros continuarem, tá? Tudo bem. 254. Terminaremos este capítulo com respostas dadas pelos espíritos a algumas questões em apoio ao que dissemos. 1. Por que alguns médiuns não podem se desembaraçar dos espíritos maus que se ligam a eles e como os bons espíritos que chamam não são poderosos o suficiente para afastar os outros e se comunicar diretamente?
Não é o poder que falta ao bom espírito. Muitas vezes é o médium que não é forte bastante para possibilitar esse auxílio. Sua natureza se presta melhor a algumas relações. Seu fluido se identifica antes com um espírito do que com um outro. É o que dá um grande domínio àqueles que querem abusar disso. Quer dizer, tudo é por afinidade que a gente É tem, afinidade. né? E outra, não fica se medindo aqui o poder de espírito nenhum, na verdade, né? Se eu Não. só atraio coisa ruim, o outro não vai interferir. É aquilo que eu atraio, né? Isso, a gente lembrando, né? É preciso lembrar que isso não se refere a trabalhos mediúnicos, tá, gente? Sim, sim, Isso se refere no nosso dia a dia, às influências que nós sofremos, não é? sim. Agora, nos trabalhos mediúnicos, tanto bons como ruins, tanto obsidiados como sofredores, isso não é isso que mede a qualidade do médium, tá? Exatamente. Para os trabalhos mediúnicos de socorro espiritual, não é se o espírito é bom, se é superior, se é aquele, eu só recebo espírito sofredor, então eu sou uma médium mais de menor gabarito. Não, não é isso. Não é o tipo do espírito que se manifesta, Sim, mas sim o socorro que a ele é proporcionado, tá? Agora, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, por aí que a gente está sendo influenciado, é o que a Edna falou, depende da afinidade, né? Do meu íntimo, eu vou me afinizar com quem estiver lá. o 2. Entretanto, nos parece que há pessoas muito merecedoras de uma moralidade irrepreensível que não conseguem se comunicar com os bons espíritos. Isso é uma prova e quem vos diz, aliás, que não tem o coração maculado por um pouco de mal? Quer dizer, nós todos somos imperfeitos, porque tem um santo no meio da gente que a gente ainda não, né? Eu posso achar, vocês podem me achar uma pessoa de uma moralidade Não, irrepreensível, mas quem sabe dessa sim, moralidade? Somente eu e a espiritualidade. exatamente. O que vai E, dentro de mim, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço até exatamente, para saber. sim. Que o orgulho não domina um pouco a aparência da bondade, essas provas, ao mostrar ao obsidiado sua fraqueza, devem fazê-lo inclinar-se para a humildade. Haverá alguém sobre a terra que possa se dizer perfeito? Aquele que tem todas as aparências da virtude pode ainda ter defeitos ocultos, uma velha levedura de imperfeição. Assim, por exemplo, dizeis de quem não faz mal, de quem é leal em suas relações sociais. É um homem valoroso e digno, mas sabeis se suas boas qualidades não são manchadas pelo orgulho? Ou também a gente usa máscara, né, o tempo todo. Quem quer ser bonzinho faz papel de bonzinho. A gente somos muito bons atores, também somos assim, né? Então, que eu não duvido de ninguém, mas também não acredito totalmente, tá? Então, sabe, ninguém é perfeito, sempre tem alguma coisa, a gente tem que só admitir o que a gente é. Isso é muito bom, né? Se não é avarento, rancoroso, maldizente e muitas outras coisas que não percebeis, visto que as vossas relações com ele não vos dá ensejo de vos revelar, o meio mais poderoso de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. A obsessão que impede um médium de obter as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade da sua parte? Não disse que é um sinal de indignidade. Aliás, indignidade é assim, uma palavra bastante pesada, É né? pesado isso, é. Exatamente. Mas que há obstáculos a algumas comunicações. É para retirar os obstáculos que tem nele que deve se empenhar. Sem isso, suas preces, suas súplicas não farão nada. Não basta a um doente dizer ao seu médico: dai-me saúde.
eu quero passar bem. O médico não pode nada se o doente não faz o que é necessário. Então, se você não ajuda, né, é aquela história. Põe a tua mão e eu te ajudarei. Se você só fica esperando milagre, isso não vai acontecer. Então, se eu quero ser um bom médium, se eu quero trazer boas comunicações, se eu quero poder ajudar meus semelhantes, eu tenho que fazer por merecer, eu tenho que fazer minha reforma. Dá um tempinho agora, Edna. Deixa a Marlene continuar. Por favor, Marlene. 4. É 4, né? Isso. A privação de comunicar-se com certos espíritos seria uma espécie de punição? Em certos casos, pode ser uma verdadeira punição, como a possibilidade de comunicar-se com eles é uma recompensa antes de procurar merecer. Ter perda e suspensão da mediunidade. Sim, não se pode também combater a influência dos maus espíritos orientando-os moralmente? Sim, mas é o que não se faz e não se pode deixar de fazer, porque é frequentemente uma tarefa que foi dada e que devias cumprir caridosamente e religiosamente. Por meio de bons conselhos, pode-se levá-los ao arrependimento e apressar-lhes o adiantamento. 5a. Como pode um homem ter mais influência nesse caso do que os próprios espíritos? Os espíritos perversos se aproximam mais dos homens que procuram atormentar do que dos espíritos, pois destes se afastam o mais possível. Nessa aproximação aos humanos, quando encontram quem os tenta moralizar, a princípio não lhe dão ouvido, e até riem-se dele, mas depois, se este soube prendê-los, acabam por sentir-se tocados. Os espíritos elevados só podem falar-lhe em nome de Deus, e isso os apavora. O homem não tem, é evidente, mais poder que os espíritos superiores, mas a sua linguagem é mais acessível à natureza. E vendo a influência que podem exercer os espíritos superiores, compreendem melhor a solidariedade existente entre o céu e a terra. Além disso, o ascendente que o homem pode ter sobre os espíritos está na razão de sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os espíritos que lhe forem moralmente inferiores. Ver o número 270. Minutinho, Marlene. Marlene, espera um pouquinho só. Lucineide, você lê? Vou falar, Marlene, você está usando o microfone do computador ou do fone de ouvido? Fone de ouvido, estou no celular. Ah, porque tá bem difícil o seu som. Ele tá indo e voltando, indo e voltando. Mas tudo bem, deu para ouvir legal até agora, tá? Lu, lê o 6 e o 7 para nós terminarmos esse capítulo. Tá ok. A subjugação corpórea em seu desenvolvimento poderia levar à loucura? Sim, há uma espécie de loucura cuja causa é desconhecida do mundo, mas que não tem relação com a loucura ordinária. Entre os que são tratados como loucos, há muitos que são apenas subjugados. Necessitariam de um tratamento moral, enquanto os tornam loucos verdadeiros com os tratamentos corporais. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão maior número de doentes do que o fazem com as duchas.
ver no item 221. 7. O que se deve pensar dos que, vendo algum perigo no espiritismo, julgam que o meio de evitá-lo seria proibir as comunicações espirituais? Se eles podem proibir a certas pessoas de se comunicarem com os espíritos, não podem impedir as comunicações espontâneas a essas mesmas pessoas, pois não podem suprimir os espíritos nem impedir que exerçam a sua influência oculta. Essa atividade se assemelha à das crianças que fecham os olhos e pensam que a gente não as vê. Seria loucura, só porque os imprudentes podem cometer abusos, querer suprimir uma coisa que proporciona grandes vantagens. O meio de prevenir os inconvenientes é, pelo contrário, fazer que a conheçam a fundo. Tudo bem. Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nós terminamos o capítulo sobre obsessão, né? O que a gente pode fazer de resumo básico disso aí, desse capítulo? Que a obsessão é feita pelos espíritos, em especial aos encarnados, eles preferem, né? Porque há a conjugação de fluídica e do pensamento mesmo, o jeito de se expressar. Existem 3 tipos, né? A simples, a subjugação e a fascinação, a subjugação corporal ou material. Não é isso? E que o melhor meio de se evitar ou de se curar é evangelizar-se, né? Tentar seguir no caminho do bem. Nós não estamos livres, nenhum de nós está livre, porque eles mesmos já disseram que como a população espiritual é muito maior do que quem é encarnado, eles estão a toda parte e a toda parte influenciam os nossos pensamentos. Ok? Vamos para o capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Nesse capítulo nós vamos falar de provas possíveis de identidade, modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos, questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos, tá? Porque muitas vezes pode parecer até tolo esse item, né? Modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos. A gente vai perceber, às vezes não percebe, tá? Às vezes é muito sutil a diferença. Provas possíveis de identidade. Você quer ler, Lucineide, 255, por favor. Leio sim. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo, porque os espíritos, de fato, não trazem nenhum documento de identificação e sabe-se com que facilidade alguns deles se utilizam de nomes emprestados. Esta é, portanto, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades da prática espírita. Mas, em muitos casos, a questão da identidade absoluta é secundária e desprovida de importância real. A mais difícil de se constatar é a identidade de personagens antigas, que muitas vezes se torna mesmo impossível, reduzindo-se a uma possibilidade de apreciação puramente intelectual. Julgamos os espíritos como os homens pela linguagem. Se um espírito se apresenta, por exemplo, com o nome de Fénelon, dizendo trivialidades e puerilidades, é evidente que não pode ser ele. Mas se as coisas que diz são dignas do caráter de Fénelon e não o contradizem, temos uma prova, se não material, pelo menos de grande possibilidade moral de que seja ele. É sobretudo nesses casos
que a identidade real se torna uma questão secundária, desde que o espírito só diz coisas boas, pouco importa o nome que esteja usando. Há, sem dúvida, a objeção de que um espírito que tomasse nome suposto, mesmo que só para o bem, não deixaria de cometer uma fraude e por isso não seria bom. É neste ponto que surgem questões delicadas, difíceis de se compreender e que vamos tentar desenvolver. Tá? Novamente, né? Vamos falar isso o capítulo inteiro. O que importa é o conteúdo e não a assinatura de quem faz. Pode continuar, Magda, por favor? Posso sim. 256. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de sua personalidade se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição e, entretanto, não deixam eles de conservar a sua individualidade. É o que acontece com os espíritos superiores e os puros espíritos. Nesta posição, o nome que tinham na Terra, numa das 1000 existências corporais efêmeras por que passaram, é coisa absolutamente insignificante. Notemos ainda que os espíritos são atraídos uns para com os outros pela similitude de suas qualidades e que, assim, formam grupos ou famílias simpáticas. Por outro lado, se se considerar o número imenso de espíritos que, desde a origem dos tempos, devem ter chegado às primeiras fileiras, e se o comparar com o número tão restrito dos homens que deixaram um grande nome na Terra, compreender-se-á que, entre os espíritos superiores que se podem comunicar, a maioria não deve ter nomes para nós. Como, porém, necessitamos de nomes a fim de fixarmos as nossas ideias, podem eles tomar o da personagem conhecida, cuja natureza melhor se identifica com a deles. É assim que os nossos anjos da guarda se dão a conhecer mais frequentemente sob o nome de um dos santos que veneramos, e geralmente sob o nome daquele por quem temos mais simpatia. Segue daí que se o anjo da guarda de uma pessoa se dá como São Pedro, por exemplo, nenhuma prova material existe de que seja precisamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele como um outro espírito inteiramente desconhecido, pertencente à família de espíritos de que faz parte São Pedro. Segue-se ainda que, seja qual for o nome sob o qual se invoque seu anjo da guarda, ele virá ao apelo que lhe é feito, porque é atraído pelo pensamento, e o nome lhe é indiferente. Dá-se o mesmo todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente sob o nome de uma personagem conhecida. Nada prova que seja precisamente o espírito daquela personagem, mas se não disser nada que desminta a elevação do caráter daquela, a presunção é que seja ela mesma. Em todo caso, pode-se dizer que, se não o é, deve ser um espírito da mesma categoria, talvez mesmo um enviado seu. Em resumo, a questão é secundária, desde que o nome pode ser considerado como simples indicação da classe ocupada pelo espírito na escala espírita. Já outra é a situação quando um espírito de ordem
inferior se enfeita com um nome respeitável para dar crédito às suas palavras. Este caso é tão frequente que nunca estaríamos demasiadamente prevenidos contra tais substituições. Ajudados por tais nomes de empréstimo e, sobretudo, pela fascinação, é que certos espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram prestigiar as suas ideias mais ridículas. A questão de identidade é, pois, como dissemos, um pouco diferente quando se trata de instruções gerais, Só um pois minutinho. Só um minutinho. Lê de novo para mim. É indiferente. no meu está um pouco diferente. A questão da identidade é, pois, como dissemos, quase indiferente. No meu está assim. A questão de identidade é, pois, como dissemos, um pouco diferente quando se trata de instruções. Na realidade é quase a mesma coisa. Quase indiferente ou um pouco indiferente é quase a mesma coisa. Continua, por Quando se favor. trata de instruções gerais, pois que os melhores espíritos podem substituir-se reciprocamente, sem quaisquer inconvenientes. Formam os espíritos superiores, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades, com poucas exceções, nos são completamente desconhecidas. O que nos interessa não é a sua pessoa, mas o seu ensino. Ora, desde que o ensino seja bom, pouco importa que aquele que o transmite se chame Pedro ou Paulo. Julga-se pela qualidade e não pela assinatura. Se é um vinho formal, a etiqueta não o tornará melhor. Já outra coisa é com as comunicações íntimas, pois nestas é o indivíduo, a sua mesma pessoa, que nos interessa. É com razão que, em tais circunstâncias, temos que nos assegurar se o espírito que vem ao nosso apelo é realmente o que desejamos. É muito interessante porque as pessoas que estão no início do seu desenvolvimento mediúnico, né, estão iniciando a caminhada, ou médiuns inexperientes, quando vão fazer exercícios de psicografia, ou quando vão psicografar, caso não tenham essa mediunidade de psicografia, se preocupam muito com isso, né? Dão muito valor para o nome de quem assina, de quem é, às vezes, ou então, quando é comunicação verbal, né? Orientações pela oralidade, ele ouve o espírito dizer o nome e tal. Isso é uma preocupação tola, porque o que importa é o conteúdo, né? A gente recebe, às vezes, comunicações escritas e faladas, que nós sabemos, enquanto médiums, nós estamos recebendo uma comunicação de um espírito superior, de um mentor, mas ele não diz nome, ele não fala nada, ele sempre é um amigo, um companheiro de trabalho, né? Tô cuidando de vocês, é sempre assim. Mas a gente sente na hora da transmissão, né, especialmente o médium, que é um espírito de categoria superior. Tá? Então a gente não tem que se preocupar com isso, com assinatura. A gente tem que se preocupar, sim, quando a qualidade do que for dito ou escrito for chula, for tola, e daí o espírito assinar ou disser um nome importante, porque daí é uma fraude mesmo. Né? Isso aí acontece e muito, gente. Tá? Eu vou ler a 257, tudo bem? Muito mais fácil de se provar é a identidade quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos caracteres e hábitos se conhecem. Porque precisamente esses hábitos de que
eles ainda não tiveram tempo de se despojar, são o que os fazem reconhecíveis e, desde logo, dizemos que isso constitui um dos sinais mais seguros da identidade. Pode, sem dúvida, o espírito dar provas da sua identidade, né? Atendendo ao pedido que se lhe faça, mas assim só procede quando lhe convém. Geralmente, semelhante pedido o magoa, pelo que deve ser evitado. Com o deixar de seu corpo, o espírito não se despojou da sua suscetibilidade, né? Chateia-o, né? Toda a questão que tenha por fim pô-lo à prova. Perguntas há que ninguém ousaria dirigir-lhe se ele ainda estivesse vivo, pelo receio de faltar à educação, às conveniências, porque se lhe há de dispensar menos consideração depois da sua morte. A um homem que se apresente num salão, declinando o seu nome, irá alguém pedir-lhe a queima-roupa sob o pretexto de haver impostores que prove ser quem diz ele é? Né? Certamente esse homem teria o direito de lembrar ao interrogante as regras da educação, da civilidade. É o que fazem os espíritos não respondendo ou retirando-se. Façamos, por exemplo, uma comparação. Suponhamos que o astrônomo Arago, ainda vivo, quando vivo, se apresentasse numa casa onde ninguém o conhecesse e que o apostrofassem. Olha que palavra bonita. Apostrofassem desse modo. Perguntassem, né? O inquirissem desse modo. Dizeis que sois Arago, mas não vos conhecemos. Dignai-vos de prová-lo, respondendo às nossas perguntas. Resolvei tal problema de astronomia. Dizei-nos o vosso nome, prenome, os dos vossos filhos, o que fazias em tal dia, a tal hora, etc. E responderia ele? Pois bem, como espírito fará o que teria feito em vida e os outros espíritos procedem da mesma maneira. E daria as costas ir embora, né? O que importa é o que eu quero saber, o que esse espírito Arago tem para me trazer. Depois eu vou pesquisar quem foi Arago ou não. Só de curiosidade. O que importa é o que ele tem para dizer, né? Edna, pode ler o 258, por favor? Sim. Tem que pedir, inclusive, o RG, o CPF e documento com foto, tá? Ai, meu Deus. Enquanto os espíritos se recusam a responder às perguntas tolas e absurdas que teríamos escrúpulo em dirigir à sua pessoa, se fosse viva, muitas vezes eles mesmos dão espontaneamente provas irrecusáveis da sua identidade, pelo caráter que revelam em sua linguagem, pelo emprego de palavras que lhes eram familiares, pela citação de certos fatos, da particularidade da sua vida, algumas vezes desconhecidas do público, e cuja exatidão pode ser verificada. As provas de identidade ressaltam ainda de uma série de circunstâncias imprevistas que não se apresentam sempre no primeiro momento, mas na sequência da conversação. Convém, portanto, esperá-las, sem as provocar, observando com cuidado todas as que podem se notar na natureza das comunicações. Veja a questão número 70. Por exemplo, se for um poeta e você conhece esse poeta, você teve oportunidade de conhecer, você reconhece o estilo. Se for um escritor, se for um músico, a gente pode reconhecer sem que ele precise falar, eu sou o Renato Russo, tá? Entendeu? É isso. Né? 259. Um meio que se emprega algumas vezes com sucesso para se assegurar da identidade, quando o espírito que se comunica é suspeito, consiste em lhe fazer afirmar, em nome de Deus Todo-Poderoso, que ele é quem diz ser. Muitas vezes acontece de que o que se apossou de um nome falso recue diante desse sacrilégio e, depois de ter começado a escrever, afirma em nome de.
deter-se e traçar com cólera riscos insignificantes ou quebrar o lápis. Se é mais hipócrita, contorna a questão por meio de uma restrição mental, ao escrever, por exemplo, eu vos certifico que digo a verdade. Ou melhor ainda, atesto em nome de Deus que sou eu mesmo que vos falo e etc. Mas há os que não são tão escrupulosos e que juram tudo o que se quer. Um deles se comunicou com um médium dizendo ser Deus. Olha que loucura, né? E um médium muito honrado, de um fervor muito alto, não hesitou em acreditar nele. Evocado por nós, não ousou sustentar sua impostura e disse: não sou Deus, mas sou seu filho. Ó só. Sois, pois, Jesus? Isso não é provável, pois Jesus está altamente colocado para empregar um subterfúgio. Ousais então afirmar, em nome de Deus, que sois o Cristo? Não digo que sou Jesus, digo que sou filho de Deus, pois sou uma de suas criaturas. Deve-se concluir daí que a recusa da parte de um espírito de afirmar sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova incontestável que o nome com que se identificou é uma impostura, mas que a afirmação é apenas uma presunção e não uma prova certa. Vocês percebem como é que é o nome, né? Eles são extremamente hábeis, Sim, são né? simples, né? Sim, Não, não, e eles são extremamente hábeis no falar, sim, né? sim. Ah, você é Deus? Então não, eu não sou Deus, mas sou seu filho. Ah, então você é Jesus? Apertou, apertou, ele falou, bom, eu não digo que eu sou Jesus, mas eu sou filho de Deus, como todas as criaturas. Tá bem. Ou seja, ele nem se desmentiu e nem desmentiu o que ele falou e concordou com você, tá Tudo bem. vendo? Lucineide, lê a 260 pra gente, acho que dá tempo. Leio sim. Pode-se dizer também, não, pode-se também colocar entre as provas de identidade a semelhança de caligrafia e de assinatura. Ah, Mas, isso aqui. mas além de não ser dado a todos os médiuns obter esse resultado, ele nem sempre representa uma garantia suficiente. Há falsários no mundo dos espíritos, como no nosso. Essa semelhança não representa mais do que uma presunção de identidade, que só adquire valor dentro das circunstâncias em que se produziu. O mesmo se dá com todos os sinais materiais que alguns nos dão como talismãs inimitáveis pelos espíritos mentirosos. Para aqueles que ousam perjurar em nome de Deus ou imitar uma assinatura, nenhum signo material pode representar obstáculo maior. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias imprevistas. Oi, 261. Tá sem som, Mari. Exatamente. De novo afirmando que o que importa é o conteúdo, tá? Não fiquemos, é lógico, às vezes a gente, nós somos humanos, né? Uma assinatura legal, com um nome bom, mas não nos preocupemos com isso. Nos preocupemos com o conteúdo. Marlene, quer ler a 261 pra gente? Sim, Mari. Certamente se dirá que se um espírito pode imitar uma assinatura, pode também imitar a linguagem. É verdade. Temos visto os que tomam afrontosamente o nome do Cristo e, para melhor enganar, imitam o estilo evangélico, excedendo-se nas expressões mais conhecidas. Em verdade vos digo. Mas quando se estuda o texto
sem se deixar influenciar, desfrutando o fundo dos pensamentos e o alcance das expressões, vendo-se ao lado das mais belas máximas da caridade, recomendações pueris e ridículas. Seria preciso que se estivesse fascinado para se enganar. Sim, certos aspectos formais da linguagem podem ser imitados, mas não o pensamento. A ignorância jamais imitará o verdadeiro saber, como jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Sempre aparecerá de algum lado a ponta da orelha. É então que o médium e o evocador devem usar de toda a sua perspicácia e raciocínio para separar a verdade da mentira. Devem persuadir-se de que os espíritos perversos são capazes de todas as trapaças e de que, quanto mais elevado for o nome usado, mais desconfiança deve provocar. Quantos médiuns têm recebido comunicações apócrifas, assinadas por Jesus, Maria ou algum santo venerado? Vocês veem como é interessante, né? Esse livro foi escrito em 1864, né? Foi publicado em 1864, século XIX, né? Final do século XIX. Nós estamos no século XXI e isso ainda acontece. É lógico que talvez nessa época acontecia muito mais, porque era o início da propagação da doutrina, né? Mas até hoje, tudo que está aqui é atualíssimo. Não é, Edna? Não é, Geraldo, que são médiuns trabalhadores da Casa Espírita. Sim. É atualíssimo, tá? Como acontece? É lógico, teve algumas variantes, porque a doutrina vai se adaptando às mudanças da ciência, da humanidade, etc. Mas é extremamente atual. E isso aqui foi publicado no século XIX, final do século XIX. Dúvidas? Não, nenhuma? Bom, daí nós vamos ver a partir da semana que vem modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos. Tem métodos? Será que tem métodos? Ou a mesma coisa que talvez seja o mesmo que nós já sabemos, né? O conteúdo, a linguagem. Porque ele falou assim, até a linguagem pode ser imitada, né? Vamos supor, alguém pode vir falando como Fernando Pessoa. Mas não é Fernando Pessoa, porque o estilo de escrever, o estilo de falar, né? Não é do Fernando Pessoa. Vocês entenderam? Vamos ver a partir da semana que vem, então, maneiras de se distinguirem os bons dos maus espíritos. Na realidade, né, são dicas, né? Porque a gente nunca vai ficar totalmente livre. Vamos lá? Tudo bem, então, crianças? Podemos encerrar? Alguém quer falar alguma coisa? Hoje foi bastante prolífico, hein? Nossa, nós lemos bastante hoje. Terminamos um capítulo e fizemos um outro quase. Tudo bem? Ai, tô sentindo falta. Tânia, você tá tão quietinha aí, Tânia, não mostra nem o rostinho. Tô sentindo falta do seu Helder. Eu estou aqui Sandra, aprendendo. Né? Ah, tá bom. Tá tudo bem contigo? Tá tudo bem. Tá. Vamos encerrar, crianças? Edna, por gentileza. Que a gente mantenha a vigilância. Isso é extremamente importante, né? A gente agradece, todos nós agradecemos ao nosso Pai por mais estes momentos de aprendizagem, que a gente possa refletir, cada um de nós, a respeito de tudo que a gente viu hoje, com bastante cuidado. Que a gente não se esqueça que a vigilância dos nossos pensamentos, da nossa fala, é muito importante. Te agradecemos, Pai, por mais estes momentos de conhecimento, que a gente realmente
vá se iluminando, porque Jesus disse que nós somos luzes, que a gente nunca se esqueça disso. Agradecemos de todo o coração por estes momentos, pela aprendizagem e vamos compartilhar um pouco da alegria, do amor, da paz que a gente recebeu agora, vibrando pela paz do universo, por todas as moradas da casa do Pai, pelo nosso planeta azul, por toda a humanidade, pelos nossos irmãos em todos os pontos do mundo, especialmente aqueles locais que já estavam em guerra e agora nós temos mais uma novidade, que não é bem uma novidade, né? Mas mais um país assim em conflito. Então nós vibramos intensamente por todos, que eles possam ter seus corações tocados para pensarem na paz, para viverem a paz. Vibramos pelos que estão doentes, pelos que estão caminhando nas ruas sem nenhum objetivo, enlouquecidos, perdidos totalmente de si. Vibramos pela nossa família material e pela nossa família espiritual, agradecendo imensamente aos nossos ancestrais, ao nosso pai e à nossa mãe que quiseram nos receber. Vibramos pelos nossos amigos e te agradecemos, Pai, porque temos tantos amigos maravilhosos, porque temos uma família maravilhosa. Te agradecemos, Pai, porque nós temos um abrigo e nós temos alimento na nossa mesa. Desejamos de todo o nosso coração que todo o nosso amor possa chegar onde é necessário chegar, dando alento a quem necessita de alento. Que a gente possa ter uma noite bastante plena de amor, de paz, de luz. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite.